Amém? Aleluia. Quantos aqui estão nessa noite, aqui na igreja, sentados aí nas cadeiras, nos assentos, por causa de Deus? Quem estiver, dê glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, amém. Tem uma ilustração para compartilhar com os irmãos. O nome dessa ilustração é Cheia de Majestade. Cheia de Majestade. O que é que significa isso? Essa ilustração ela fala o seguinte: comecei a frequentar os cultos uma vez por semana, nas tardes de quartas-feiras. Culto da tarde da bênção. Ia acontecendo, acompanhando minha mãe, e sinceramente ia meio forçado, pois a igreja ficava quase a 2 quilômetros da minha casa, uma bela subida para ir, e sempre um sol forte, pois o culto começava às 15 horas da tarde. Essa ilustração, ela é muito real, porque acredito eu que já aconteceu na vida de cada um de vocês aqui. No primeiro dia que você pisou os pés, colocou os pés aqui ou em qualquer outra denominação, acredito eu que você, no primeiro dia que você vem, isso já aconteceu comigo, no primeiro dia que você entra numa igreja, você fica todo por fora, porque aquela não é a sua realidade, porque você acha que não vai ser bem recebido, ou você fica meio precavido do que falar, do que dizer, do que pensar, aonde sentar, porque se eu sentar muito na frente, pode ser que o pastor ele me pegue ali naquele momento, então eu vou sentar lá atrás, porque aí fica melhor. Todo mundo já pensa desse jeito, irmãos. Sabe, e a história dessa jovem conta exatamente isso. Então ela começou a frequentar a igreja, naturalmente, como todos nós começamos. E aí o culto era uma vez por semana na quarta-feira, coincidentemente. Só que esse culto dela era às 3 horas da tarde. Então ela falava que era distante, 2 quilômetros de distância. Além disso, era uma subida, ela acompanhava a mãe dela, mas ela ia meio forçada. Não é, pastor Horácio? Muito minha história, né, no começo. Eu não fui muito forçado não, mas também não quis entrar, né? Foi o que aconteceu. É o que acontece conosco. Na verdade, trazendo um pouco para a minha história, que tem a ver com essa ilustração, acho que a primeira vez que eu entrei numa igreja de fato, eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade, mais ou menos. Estava tendo um trabalho evangelístico na rua onde eu morava antes, lembro como hoje. E aí um senhorzinho, bem franzino, era o pastor da igreja, junto com a sua esposa, a pastora, foram lá em casa, meus pais muito receptivos, assim como aconteceu com o nosso pastor Horácio também, então sempre eram receptivos. Qualquer um que fosse lá em casa falar sobre Deus, eles abriam a porta. E aí foram. Esse pastor, isso eu com 6 anos de idade, pastor Horácio. Esse pastor entrou, acho que eu nunca contei isso, inclusive, nunca contei. E aí o pastor entrou lá em casa junto com a esposa dele, falando com meus pais e tal. E a igreja ficava perto. Eu morava no meio da rua, mais ou menos, na metade da rua, e a igreja ficava na esquina, bem na esquina, muito próximo. E aí aqueles pastores foram lá e tal, falaram: não, mas deixa eu dar uma palavra de Deus para a sua vida, sua família, você tem uma família abençoada, fico conversando com meus pais, vocês têm filhos lindos, sabe? Deus tem uma promessa especial para essa família. E eu nunca me esqueci daquilo. E aí, por alguns motivos, os meus pais não quiseram ir. Mas aí aquele homem insistiu no evangelismo dele. E aí chegou um certo dia em que meus pais disseram: não, você quer ir, filho? Você quer ir, Lucinho?
não, eu quero ir porque eu quero conhecer e tal. E eu fui para conhecer a igreja de muitos anciões, pessoas já com experiências de vida. Não, essa palavra não, pastor, você está evitando essa palavra, velho não. E aí eu fui, entrei, fiquei lá, tinha o departamento infantil, tinha também a tia do departamento infantil. Só que a igreja era, por ser um bairro nobre, as pessoas nobres não saem de casa para nada. É verdade ou não é, gente? Se vocês andarem por Heliópolis, andarem por esses bairros, duvido você encontrar alguém na calçada, na porta de casa. Você não encontra, na verdade os vizinhos nem se veem, nem se conhecem muitas vezes. Então era o que acontecia com essa igreja. As pessoas não iam uma ou outra. E aí estava eu, aquele jovenzinho, bem baixinho ali, do tamanho da Irmã das Neves, mais ou menos. A minha Irmã das Neves. Mais ou menos ali onde ela está sentada. Exatamente ali, lá atrás. E aí eu ouvi a palavra. O pastor ministrava, Salmo 23. Senhor, pastor, nada me faltará. E aí eu era muito jovem e não entendia muito as coisas. Eu não entendia quem era o Senhor. Eu não entendia o que é que tem a ver pastor com Jesus. Eu não compreendia essas coisas. Daí, com o passar do tempo, para não intensificar muita história, acabou que em determinado dia eu acabei parando de ir. Chegou o momento e disse, não, eu acho que já deu, né? Acho que eu já fui demais, tá meio sem graça. Vou começar a fazer outras coisas nas minhas noites. Começar a brincar, não quero saber de igreja não, começar a brincar com meus amigos e tal. Aí parei. Aquela família também, depois a gente não teve contato. Inclusive eu acompanhei eles esses dias. Esses dias eu passei por eles. Eles não lembravam de mim, logicamente. Faz mais de 15 anos quase. Não lembravam de mim, mas eu lembrei dos dois. E aí, gente, esse momento de você e a igreja é muito especial. Porque não achem que é coincidência. Não pensem que é coincidência. Não pensem que você chegou no momento e disse, não, hoje eu quero ir para a igreja. Beleza, você pensou isso, mas quem colocou esse desejo no teu coração foi Deus. Aquele irmãozinho que foi evangelizar para a tua vida, sabe, quem colocou ele na tua vida ali foi Deus. Quantos aqui foram trazidos à igreja por algum amigo, algum parente, algum sobrinho, algum filho, tio, tia, avô, avó, neto, bisneto? Quem aqui já foi trazido por alguém? Acredito que a maioria. Outros simplesmente viram a igreja e entraram. Adentraram, disse, não, hoje eu estou precisando. E foi lá. Sabe, independente de como esteja essa pessoa hoje, que trouxe você para a igreja a primeira vez, ore por ela. Foi algo que eu aprendi. Aquela pessoa que te trouxe para a igreja, por exemplo, a pessoa que me trouxe para a igreja de fato, aquela que disse, não, você vai comigo. E eu comecei a pegar gosto e tal, e ela disse, ó, Lucinho, vamos para a igreja, eu posso ir na tua casa. 7 horas eu passo na tua casa. Pronto, essa pessoa, ela não está aqui entre nós. Não, ela não morreu, tá, gente? Ela não está aqui nesse meio de nós. Mas, o que acontece? Todos os dias da minha vida, eu oro por essa pessoa. Eu agradeço a Deus pela vida dessa pessoa. Porque em um determinado momento da história, Deus usou essa pessoa para que hoje eu estivesse aqui. Da mesma forma aconteceu com você. Amém? Deus usou alguém próximo de você para falar de Deus, para levar a palavra de Deus. Então, irmão, seja grato. Seja grato por essa pessoa. Amém ou não amém? Amém. E aí, aqui voltando para a ilustração, então essa menina ia para a igreja na quarta-feira, 10 horas da tarde, com sua mãe. E aqui fala mais. Mas eu ia, e lá Deus começou a falar comigo através da palavra, do louvor. Isso acontece também com todos. Acredito que todos aqui vieram para a igreja por um motivo, um objetivo. Ver seu amigo, sua amiga, sua paquera, né? Veio porque o parente pediu, obrigou. Mas depois de determinado tempo, a palavra de Deus ela é algo tão intenso, é tão intensa a palavra de Deus, o louvor, que em determinado momento aquilo vai acabar entrando no teu coração duro. Acaba entrando. Porque a palavra de Deus é mais poderosa do que o coração do homem. Ela consegue penetrar. Ela consegue gerar vida lá dentro. E aí ela fala mais.
e foi dando um outro rumo na minha vida espiritual, uma nova visão do amor imenso, da salvação de minha alma. Foram se passando os anos e eu mantive firme nas correntes e propósitos, mas não me decidia no batismo. Ainda ficava com o pé na outra canoa, até que um belo dia Deus falou-me pessoalmente. Quantos aqui de vocês já falaram com o Senhor pessoalmente? Amém ou não amém, igreja? Lembro-me que o pastor pregava sobre o ferro do machado que tinha caído na água, que era emprestado. A palavra fala, ele chamou o profeta Eliseu, dizendo: ai meu Senhor, ele era emprestado. Isso está lá em Reis, 2 Reis capítulo 6. Então era o que o pastor ministrava no momento. As palavras eram ditas diretamente para mim, toda a mensagem. Parecia que o pastor estava lendo o meu pensamento. Foi então que ele fez o apelo, a decisão de deixar Jesus ser o dono de sua vida. Depois a vida nos é apenas emprestada, pois a vida nos é emprestada apenas. E agora, não queria assumir compromisso, não queria ser crente. Acredito que isso também já aconteceu com todo mundo. Sabe, gente, conversão não tem nada a ver com ser crente. Conversão não tem nada a ver com você agora ter que ser aquele cara aprisionado que vai ter que vir para a igreja no domingo, não. Aquele que se converte de verdade, ele tem os seus olhos abertos de verdade. Aquele que se converte de verdade, ele verdadeiramente começa a conhecer Jesus. Ele começa a conhecer a Deus e ele começa a conhecer o Espírito Santo. Então ele não fica preso nesse nome crente. Ele não é tomado pela religião. Ele não é tomado por doutrinas, porque ele é cristão. Ele é um pequeno Cristo. Ele é santo, ele é separado. Ele crê nisso. E aí muitas vezes nós não queremos também assumir o compromisso. Nós não queremos compromisso com Deus. A gente aceitou Jesus, beleza, mas eu não quero agora o compromisso de batizar, não. Aceitar Jesus não está bom demais. Aí Jesus vai lá e insiste: não, vamos filho, vamos que é bom para você, vai ser bom para você. Aí você vai e se batiza. Depois o que é que você faz? Fica estagnado novamente. Não, aqui tá bom, já chega, né? Já aceitei Jesus, já me batizei, agora é só frequentar os cultos e pronto, acabou-se. Aí Jesus vai lá novamente e diz: não filho, não para não. Sabe, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, eu preciso de você. Foi para isso que eu dei minha vida naquela cruz. Eu preciso de você. E Jesus vai, insiste, e nós acabamos sendo usados por Ele. E aí, a palavra fala mais o seguinte aqui, nesse testemunho dessa jovem. E o pastor repetia: levante-se e venha, que Jesus te chama. E eu lá sentada, colada no banco, não querendo ouvir a voz do pastor, fingindo que não era comigo. Até que de repente uma voz mansa e suave falou no meu ouvido: por que você não vem, se eu estou te chamando? Eu fiquei apavorado, não entendia, não sabia o que estava acontecendo. Era muito bom, chorava e tremia toda. E ainda fiquei no mesmo lugar. E Deus falou novamente. E eu na mesma resistência. Então, pela terceira vez, o Senhor repetiu a frase: por que você não vem se eu estou te chamando? Nesse momento, eu ainda chorando, tremendo, corri então até o altar. E diante da igreja, eu aceitei o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. E queria ser batizado. Tomei a decisão. A partir desse dia, Deus continuou a falar no meu ouvido com sua voz linda, suave e tão amada, que nunca me esquecerei. No versículo 29, versículo 4, no capítulo 29, versículo 4 do livro de Salmo, fala o seguinte: bem diz o salmista, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. E aí ela termina dizendo: a voz do Senhor, mudou a minha vida por completo.
Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E a meditação dessa ilustração está lá no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 7. A palavra do Senhor fala: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração diante do Senhor, diante da glória de Deus, diante daquilo que Deus ele pode fazer na tua vida. Sabe, a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. A voz do Senhor é como a voz, é como o som de um trovão rasgando o céu. Sabe aquele trovão que dá quando está chovendo bastante? Nesses dias atrás acabou dando vários trovões, relâmpagos, e as pessoas ficaram assustadas, né? A internet da Coab 2 caiu, alguns relâmpagos acertaram a rede de internet da provedora de internet da Coab 2. Sabe, aquele trovão, aquele barulho estridente, a palavra do Senhor diz que a voz de Deus é comparada a esse trovão que rasga os céus. Sabe, mas essa voz do Senhor, esse trovão, ele rasga na verdade o coração do homem, ele rasga na verdade o coração da mulher, ele rasga o coração daquele que abre o seu coração, daquele que diz: Deus, eu quero, Deus, é hoje, é agora, eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Amém ou amém, igreja? Amém. Aleluia. Olha a palavra do Senhor no livro de Lucas. Lucas capítulo 5. E essa é a palavra da noite. Lucas capítulo 5, versículo 17. Amém ou não amém? Amém? Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Você vai abrir lá em Marcos, em Mateus, depois a Marcos, depois a Lucas. Lucas 5, 17. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, nesse momento eu gostaria que você colocasse a sua mão sobre a Bíblia. Você colocasse a mão sobre a palavra de Deus. Se você está sem Bíblia, não tem problema não. Coloque a mão sobre o seu coração. E você vai repetir essas palavras comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu creio na tua voz, que essa mesma voz tem o poder de mudar a minha história, de mudar a minha vida. Que essa palavra possa entrar em meu coração, possa entrar em minha mente, e que eu possa entender os teus planos e pensamentos de paz ao meu respeito. Cuida de mim, cuida do meu irmão. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nesse momento, que teu Espírito ele possa tomar a frente dessa palavra, que teu Espírito possa falar aos nossos corações, que a tua voz ela venha neste lugar e ela fale conosco, que nós possamos entender, nós possamos estar com nossos ouvidos e nosso coração aberto para te receber em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Lucas 5, 17. O tema da palavra dessa noite é o caminho do milagre. O caminho do milagre. Alguém sabe aonde é que fica o milagre? Alguém sabe que local é esse que fica o milagre? Para o tema dessa palavra se chamar o caminho do milagre. Se existe um caminho, então é como se o milagre estivesse localizado em um determinado lugar. Porém você tem que percorrer esse caminho. Amém? Qual é o caminho, pastor Horácio? O amor de Deus. Amém. Esse pastor Horácio é profeta. Sabe, o caminho do milagre. Diga, repita para você mesmo. Diga assim: o caminho do milagre deve ser percorrido por mim. Aleluia. Sabe, nunca se esqueça
Todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Não esqueça disso. Vou repetir para você que estava dormindo. Todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Glória a Deus. Amém, Senhor. Sabe quem compreendeu essa frase melhor do que todos nós que estamos aqui sentados nesse culto, assistindo esse culto? Sabe quem compreendeu essa frase? Bartimeu. O cego Bartimeu, como nós conhecemos, que não terminou cego, porque ele decidiu mudar a história dele. Ele decidiu entrar no caminho do milagre. Ele viu que aquele caminho não era nada, assim como ele. Mas ele ouviu. Ele ouviu o que, igreja? Ele ouviu a voz de Jesus. E ele naquele momento tomou essa frase para ele e disse: essa é a minha oportunidade. Sabe, quando a oportunidade ela aparece na tua vida, o que é que você faz? Quando você sabe que é uma oportunidade boa e que é para você, o que é que você faz? Você agarra, você pega para você, você toma posse, você diz: não, é minha. Só que acontece, igreja, é que nem sempre essa oportunidade ela vai estar clara. Porém, quanto mais os seus olhos espirituais estiverem abertos, mais você vai ver a oportunidade de Deus. Quanto mais a sua vida espiritual estiver alimentada e saciada de Deus, mais você vai conseguir compreender de Deus, desse caminho do milagre. Sabe, todo caminho, todo lugar é comum, até Jesus passar por ele. Sabe, a nossa vida não era nada. Você também percorria pela sua própria vida, pelo seu próprio caminho. Você decidiu o seu destino. Mas chegou um momento em que você olhou para o caminho e não viu nada. Não viu ninguém, seus amigos te abandonaram, sua família te abandonou, o número de inimigos só aumentava. E aí chegou um momento em que Jesus passou pelo seu caminho. E aí você disse: é agora. É agora. É agora, eu tenho que tomar essa oportunidade, porque pode ser a única oportunidade. Sabe, nós não sabemos, mas muito provavelmente aquela era a última e única oportunidade que Bartimeu teria. Muito provavelmente, 100% de certeza. Depois que Jesus passasse por ali, até porque a palavra de Deus não menciona Jesus voltando para aquela cidade, para aquele trecho onde Bartimeu estava. Depois que Jesus passou por ali, já era, acabou. Quem, pelos olhos da fé, viu o caminho do milagre, decidiu naquele momento entrar nele e foi curado, porque exerceu fé. Mas quem não conseguiu enxergar, ficou do mesmo jeito. Sabe, igreja, vamos ler a palavra do Senhor. Versículo 17, a palavra do Senhor fala o seguinte: e aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando. Jesus ensinava, igreja. Jesus não ensinava porque ele era mestre apenas. Eu falei isso semana passada. Jesus ele ensinava porque queria fazer discípulos e queria que os discípulos fizessem mais discípulos, e os discípulos que foram feitos fizessem mais, que a palavra de Deus ia se propagando. Era por isso que Jesus ensinava. A palavra fala mais: estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Olha o que a palavra do Senhor fala sobre Jesus. E a virtude do Senhor, a virtude do Pai, estava com ele, estava com Jesus para curar. A primeira coisa, logo de cara, que nós podemos tirar dessa palavra, dessa passagem que Deus quer falar aos nossos corações, é sobre a virtude de Deus, é sobre a virtude do Senhor. Sabe, mas presbítero, é muito óbvio.
É muito óbvio saber que Deus, Ele é alguém virtuoso. É muito óbvio saber que de Deus jorra virtude. É muito claro isso. Mas não é isso que eu quero frisar, porque realmente isso é muito claro. O que eu quero frisar essa noite é o seguinte: e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Estava com ele para curar. Sabe por que hoje em dia muitas coisas pararam de acontecer, coisas sobrenaturais? Porque os homens perderam a virtude de Deus. Sabe por que muitas vezes a nossa vida fica estagnada? Porque nós pegamos a virtude de Deus e jogamos no lixo. Sabe por que é que as coisas começam a andar para trás, retroceder? Porque nós pegamos a virtude de Deus e descartamos como se fosse um copo descartável, como se não tivesse valor mais. Sabe? Você acha que Jesus, ele curava porque ele era Jesus? Jesus, ele veio como homem, igreja. Jesus, ele veio como você. Olha para o irmão que está do teu lado nesse momento. Olha para ele. O irmão da direita, da esquerda. Está vendo? Toca nele agora. Ele é feito de carne e de osso. Amém? Eu quero dizer para você que Jesus veio assim como seu irmão, que você olhou aí, que você sentiu com nós. Sabe, Jesus, ele era acompanhado o tempo inteiro pela virtude de Deus, e era por causa disso que ele estava liberado para exercer a cura sobre a vida daqueles que creram. Sabe, a virtude de Deus é algo que precisa nos acompanhar onde quer que a gente vá. Através dessa virtude podemos entender que para o coração de Deus tal circunstância é correta e desejável. É isso que significa virtude para Deus. Sabe, Deus é virtuoso porque as circunstâncias em que Deus está colocado, em que nós colocamos Deus, ou que Deus está colocado naquele momento, são circunstâncias favoráveis, corretas e desejáveis. Sabe por que o milagre acontece? Aconteceu na vida de Bartimeu, como disse agora há pouco. Porque Bartimeu, num determinado momento, ele olhou para Jesus e ele não viu, quer dizer, ele olhou com os olhos espirituais, né, meu pastor? Para que a igreja possa entender, né? Porque Bartimeu naquele momento estava cego, então ele não olhou com os olhos naturais, né? Ele olhou com os olhos espirituais, que na verdade é o que importa. Esses olhos não valem nada, a nossa boca não vale nada. Nós louvamos a Deus com a nossa boca, beleza, mas essa boca faz parte da carne, a mesma carne que vai ficar aqui quando chegar a nossa hora. Sabe, através dessa virtude podemos entender que para o coração de Deus tal circunstância é correta e desejável. Você acha que Deus, ele quer fazer milagre na vida das pessoas? Você acha que é o desejo de Deus? Sim ou não, igreja? Sim. Amém ou não amém? Amém. Claro que sim. O que acontece é que nós, por não estarmos acompanhados da virtude de Deus, por não compreendermos a virtude de Deus, nós acabamos não crendo aquilo que nós deveríamos crer. Porque, como eu falei agora há pouco, a virtude do Senhor, sabe, a virtude de Deus tem a ver com correção e desejo. É algo que Deus quer corrigir, é um desejo de Deus. Tudo aquilo que vem de Deus é bom, igreja. Por isso que fala sobre a virtude de Deus. Sabe, a palavra do Senhor, quando ela fala, a virtude do Senhor estava com ele para curar, era o desejo de Deus. Era o desejo de Deus naquele momento exercer autoridade sobre Jesus, para que Jesus curasse. O fato da virtude do Senhor ser conosco faz com que não liguemos para algumas coisas, como por exemplo, aqueles que estavam em prontidão para julgar, para ver um mínimo deslize de Jesus,
Nós lemos agora há pouco sobre quem estava lá. Olha quem é que estava: os fariseus, os doutores da lei. Em outras traduções falam que além deles estava uma grande multidão. Versículo 18, a palavra do Senhor fala: e eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar, pô-lo diante dele. Sabe, nesse momento você vai compreender que acontece algo diferente. Aqueles homens, esses homens que chegaram aí na história, eles estavam acabando de entrar no caminho do milagre. Eu disse a vocês agora há pouco que lá já estavam os fariseus, os doutores da lei, e uma grande multidão já estava lá. Mas não estava no caminho do milagre. Esses homens, pelo contrário, estavam chegando de viagem, mas estavam adentrando no caminho do milagre. Vocês vão entender o porquê. Sabe, o que importa de verdade não é a multidão. E eu digo isso sem medo de errar. O que importa não é a multidão. Deus, ele não chama muitos. Ele chama aqueles que desejam atender o chamado. Deus, ele escolhe aqueles que dizem: eis-me aqui. A verdade é que Deus bate a porta de todos, mas outra verdade é que poucos abrem a porta. Amém, igreja? Amém. É por isso que eu digo que a multidão para Jesus não importa. Muitas vezes Jesus estava cercado da multidão. Verdade ou mentira? Verdade. Muitas vezes ele estava cercado da multidão. Muitas vezes, inúmeras vezes. Essa é uma das vezes. Aquela multidão não atrapalhava o propósito. Aquela multidão estava simplesmente lá como plateia. Entrou de uma forma e ia sair da mesma forma, infelizmente. Eu quero dizer para você nessa noite o seguinte: não seja multidão. Não seja multidão, porque a multidão, ela não leva nada de Deus, ela não leva nada de Jesus. Porém, aqueles, como esses homens aí, aqueles que se colocam no caminho do milagre, eles tendem a levar tudo de Deus, a ganharem tudo de Deus, a conquistarem de verdade o coração de Deus. Amém ou amém, igreja? Amém. Você deseja conquistar o coração do Pai? Glória a Deus. Aleluia. A multidão sempre toma o caminho da discórdia, da disputa. É verdade ou não, igreja? Geralmente, você dá um exemplo próprio. Grupo de estudo é muito bom. Para quem aqui estuda bastante, grupo de estudo é algo que é muito legal, algo que é bom. Mas, gente, estudar sozinho é melhor ainda. Ou melhor, estudar com outra pessoa, ou no máximo 3 pessoas, é perfeito. Sabe, quando eu falo de grupo de estudo, eu falo de 10 pessoas, 10, 8 pessoas, 15 pessoas. Gente, você vai para estudar. Você estuda? Não. Quem dizer que estuda, infelizmente está mentindo. Gente, grupo de estudo só presta quando não é nem grupo, é dupla de estudo, é trio de estudo. Amém? Amém ou não amém? Amém. Pois é, a multidão sempre toma o caminho da discórdia, da disputa. Então todos estão por um só propósito. Mas chega um momento em que uns dizem: eita, eu vou votar no presidente e tal. Ó, a multidão estava junta. Todo mundo assistiu o jogo do Brasil. Estava todo mundo junto, na mesma arquibancada. Quando o tema mudou, vamos falar sobre política agora. Beleza. Aí vai uns para um lado, né? Não, eu acredito em tal. Não, eu acredito em tal. Não, eu não acredito em nenhum dos dois. Então tem multidão para tudo. E a multidão, na verdade, não leva a nada. Cada um pensa na sua própria verdade. Cada um tem os seus próprios interesses. É por isso que as multidões são formadas, gente. E no reino de Deus, isso também acontece, só que de maneira boa. A multidão, quando se reúne, ela tem um só propósito também: adorar a Deus, adorar o Pai. Amém ou não amém, igreja? Amém. Aleluia.
a multidão sempre toma o caminho da discórdia, da disputa, ou seja, foge completamente daquilo que chamamos o caminho do milagre. Ela foge disso, porque de repente a multidão está lá, o pastor Horácio é curado. Jesus foi e cura o pastor Horácio. O outro que está do lado, a primeira coisa que ele faz é: eita, o pastor Horácio foi curado e eu não fui curado. Isso é a multidão, gente. Eita, estou com inveja do pastor Horácio. Parece que Deus só fala com ele, não fala comigo. Parece que as coisas só acontecem com o pastor Horácio e não acontecem comigo. Isso é a multidão. Sabe, quando você está no caminho do milagre, uma pessoa que está no caminho do milagre, geralmente a atitude dela é o seguinte: eita, o pastor Horácio foi curado, glória a Deus, eu me alegro pelo pastor Horácio, e eu creio que também vai acontecer na minha vida. Isso é uma pessoa que anda no caminho do milagre. Amém ou não amém, igreja? O versículo 18, a palavra fala, versículo 18 não, 19, fala o seguinte: e não achando por onde o pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo agora, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Glória a Deus. Agora, a história, você vê que não teve nada a ver com a multidão. A multidão, ela vai aparecer agora. No último versículo, a palavra fala: e todos, diga, todos, diga, multidão. A palavra fala: e todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios, hoje vimos maravilhas. Mas sabe, igreja, Deus tinha pensamento também, Deus tinha planos para essa multidão. Mas essa multidão escolheu outra coisa. Essa multidão escolheu se acomodar. Eu não sei quantos aqui de vocês vieram à casa do Senhor por um propósito, mas eu sei que uns vieram por um propósito, outros vieram por outros, e outros também vieram por nenhum propósito. Eu quero dizer para você o seguinte: se você tomar posse dessa palavra, se você compreender o que é o caminho do milagre e o que é estar inserido nesse caminho, eu quero dizer para você que, independente daquilo que você está passando ou necessitando, Deus, Ele vai operar na tua vida. Deus vai operar na tua vida em nome de Jesus. Ele pode reverter esse quadro. Você crê que Deus é capaz de realizar o impossível? Amém. Você crê que Deus, Ele é o Deus do impossível? Glória a Deus. Porque só aqueles que creem, só aqueles que andam no caminho do milagre. Sabe, o primeiro tópico dessa palavra fala: aqueles que acreditam. Aqueles que acreditam. Ou seja, aqueles que acreditaram desde o início no caminho do milagre. Nesse momento, eu não quero falar sobre a multidão, até porque, como nós temos falado, a multidão não importa. Jesus não se interessa pela multidão. Ele se interessa por aqueles que acreditam. Diga: eu acredito. Uns homens creram no caminho do milagre, assim como aquele paralítico, e logo foram ao encontro do mestre. Sabe o que eles não levaram consigo?
Sabe o que é que esses homens, esse paralítico, eles não levaram consigo para se encontrar com Jesus? Algumas coisas. Questionamentos. Eles não levaram consigo questionamentos. Do tipo: será que ele vai me curar? Ou questionamentos do tipo: talvez não aconteça. Ou outro questionamento: a gente vai perder tempo. Estamos fazendo isso em vão. Aquela igreja não tem futuro. Aquele pastor não tem futuro. Você está perdendo seu tempo indo naquele culto. Sabe, são questionamentos desse tipo. Esses homens, aqueles homens que nós vemos no começo, com aquele paralítico, eles não tiveram esse tipo de posicionamento. É por isso que eles estavam no caminho do milagre. Outra coisa, sabe o que eles não levaram consigo, além dos questionamentos? Eles não levaram outras opções. Ou seja, eles não chegaram lá pensando no seguinte: eita, se Jesus não curar a gente vai para cá. Eita, se não acontecer, a gente vai tomar tal remédio, porque funciona. Eita, se a gente não for curado, eu vou procurar médico tal. Vou investir pesado no médico tal, porque ele pode. Jesus não pode não, mas fulano de tal pode. Eles não levaram consigo outras opções. A mente deles funcionava dessa maneira: eu estou no caminho do milagre, eu vou me encontrar com Jesus e eu vou sair de lá curado. Outra coisa que eles não levaram consigo foi enfado, canseira. Porque eles poderiam chegar naquele momento, eles estavam carregando o paralítico com uma maca, os homens. Eles poderiam, porque Jesus estava dentro de uma casa, e a casa estava lotada dentro, lotada fora da casa. E aqueles homens poderiam chegar naquele momento e dizer: ó, cara, deu errado, está lotado, a gente não vai conseguir entrar, a gente não vai conseguir falar com Jesus, vamos embora. Eles poderiam ter pensado assim também, ou não? Nós pensamos assim às vezes. Eles não levaram consigo dúvida. Já mencionei sobre isso. Sabe, sobre o enfado que eu falei agora há pouco, que eles não levaram consigo o enfado. Por que é que eu digo isso? A gente leu agora há pouco, talvez vocês tenham se esquecido, mas o que foi que eles fizeram para ver Jesus? Esses homens e o paralítico fizeram o quê? Pode falar. Subiram pelo telhado, gente. Igrejas subiram pelo telhado. Imagina nesse momento, a igreja lotada, cheia, pessoas aqui na frente, pessoas no corredor, no outro corredor, pessoas lá fora. Imagina você com o coração desses homens. Você dizendo: não, eu só saio daqui quando eu ver Jesus. Eu só saio daqui quando eu for curado. Aí você vai, arrodeia, sobe aqui, improvisa uma escada. Você sobe com a maca, com aquele paralítico, quebra um pedaço da telha, onde Jesus está mais ou menos, e você desce para se encontrar com ele. Gente, só faz isso quem tem fé. Só faz isso quem enxerga a propósito. Só faz isso quem anda no caminho do milagre. Quem não crê no caminho do milagre, retrocede, vai embora. Acha que está cheio demais, que não vai dar certo. Acha que perdeu tempo. Sabe qual foi a única coisa que eles levaram consigo? Eu falei agora há pouco das coisas que eles não levaram. Sabe qual foi a única coisa que eles levaram consigo? A fé. Mas não foi uma fé qualquer. Foi a fé que move o coração de Deus. Eles levaram consigo a fé que move o coração de Jesus. Porque Jesus também poderia ter chegado e falado: não vou curar esses caras não, esses caras são malucos. Chamar aqui Pedro, chamar João: ó, tira esses caras daqui que eles estão atrapalhando. Mas não foi assim que aconteceu não, igreja. Eles levaram consigo a fé que move o coração de Deus, que move o coração de Jesus. Sabe o que é que uma pessoa precisa levar no caminho do milagre?
Essa é a pergunta mais óbvia que eu fiz nessa noite até agora. Sabe o que é que uma pessoa precisa levar no caminho do milagre? A fé. É lógico. É lógico. Você não vai ser curado pela sua incredulidade. Não. Você não vai ser curado pelo seu pecado. Não. Você não vai ser curado porque você é bom demais para você. Não. Você vai ser curado pela fé. Pela fé que move o coração de Deus. Pela fé que move montanhas. Pela fé que faz o sobrenatural acontecer na terra, gente. A fé é algo que se manifesta no céu, mas que desce à terra. É algo espiritual. Amém ou amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. No verso 19, nós podemos ver que eles a princípio não acharam um caminho fácil. Como eu falei agora há pouco, eles encontraram uma multidão lá, impedindo a passagem. E talvez ainda tivessem aqueles que olhavam e falavam: não, vocês não vão passar não. Vocês não vão passar não, tem que pegar a fichinha no postinho para poder entrar aqui para falar com o mestre. Não, você não vai tomar meu lugar não, fica aí fora. Eles encontraram dificuldades, lutas. Quantas vezes nós desistimos nesse momento? Estamos muito próximos do caminho do milagre. Estamos muito próximos de Jesus. E aí quando chegamos à beira do caminho, na porta, encontramos um empecilho. E aí baixamos nossa cabeça, desistimos. Tanto, e estava tão próximo. O que fazer nesse momento? Você está disposto a percorrer o caminho do milagre? Você está disposto, igreja? Sim ou não? Amém ou amém, igreja? Amém. Misericórdia. Sabe? Só pode ver Jesus aqueles que de fato querem percorrer o caminho do milagre, meu pastor. Porque ter 30 anos de igreja na carteira não significa nada para ninguém. Quando você não tem Jesus no coração, não vale de nada. Quando você conhece Deus, aprende a ouvir, não vale de nada. Sabe? Você está disposto a percorrer o caminho do milagre? Você está disposto a subir no telhado para ver Jesus? Ou você é o primeiro que desiste? Ou você é o primeiro que retrocede? Que diz: não, não dá para mim não. Eu sou fraco, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou inútil. Porque nós pensamos assim. Porque a nossa família prega isso para nós muitas vezes. Porque o mundo prega isso para você e passa na sua cara. Diz que você é inútil, diz que você é derrotado, que você não vai chegar a lugar nenhum. Porque o mundo faz tudo ser competitivo. Você tem que conseguir o melhor emprego, porque senão o outro se derruba. Você tem que conseguir a melhor namorada, porque se você conseguir uma namorada mais ou menos, você vai ficar ridicularizado pelos seus amigos. Você tem que conseguir a melhor família, porque se você conseguir uma família qualquer, você vai ser também qualquer um da sociedade. Você tem que estudar muito, você tem que ter um bom emprego, porque se você não tiver um bom emprego, as pessoas também vão te escantear. Uma coisa que eu acho interessante: a maioria das pessoas, isso é fato e pesquisa, a maioria das pessoas, quando se fala no nome Gari, fazem essa cara. A maioria. Quando se fala no nome empregada doméstica, as pessoas muitas vezes dizem: isso é a última coisa que eu seria. Mas eu pergunto: e daí? O que é que tem? O que é que tem a ver o Gari usado por Deus? Vamos colocar numa balança agora para ver o que é que pesa mais, pastor. O que é que vale mais? Um Gari usado por Deus, com fé, que anda no caminho do milagre, ou aquele crente, 50 anos de igreja, que conhece a Deus e aprende a ouvir? O que é que vale mais, igreja? Quando a gente coloca na balança. É importante estudar? É importante constituir uma família? É importante se capacitar? É importante, mas não no modo do mundo.
não nas diretrizes do mundo. Você não tem que construir um relacionamento porque o mundo diz que tem que ser de tal maneira. Você tem que construir um relacionamento do jeito que Deus diz que é para ser. Porque aquele relacionamento é aquele que vai durar a vida inteira. Aquele trabalho que Deus te dá é aquele que vai te sustentar pela tua vida inteira. Mas se você tentar arrumar um relacionamento do jeito que o mundo quer, se você tentar arranjar um emprego do jeito que o mundo quer, você vai estar batendo sua cabeça no mesmo canto e não vai sair do lugar. Sabe? Não seja moldado pelo que o mundo diz. Não seja moldado pelo que as pessoas querem que você faça ou seja. Seja moldado pelo que Deus quer que você seja. Quantos aqui estão dispostos a subir no telhado para ver Jesus? Quantos aqui estão dispostos a subir no telhado para ver Jesus? É complicado subir no telhado? É complicado. Qualquer telhado, independente da altura, qualquer telhado é complicado de você subir. Você vai ter um esforço, porque geralmente o telhado é alto. No mínimo tem 3 metros de altura, mais ou menos. 3, 2,80, é alto, é complicado. Você vai ter que se apoiar em alguma coisa, você vai ter que fazer um esforço seu. Porque Jesus não entrega a nós nada de mão beijada muitas vezes. Jesus está aqui. Mas Jesus quer o nosso esforço, quer ver o nosso esforço. Ele faz a parte dele. Ele está com a cura na mão para te dar. Ele está com a bênção na mão para te dar. Mas ele está esperando o seu esforço. Ele está esperando você vir até ele. Guilherme, vem até mim. Jesus não sai do lugar. É simplesmente isso que Jesus quer fazer. Ele está lá com a bênção, com a cura, com a promessa, com a restauração, fazendo a parte dele. Mas se você fica lá esperando Jesus levar para você, porque você é folgado demais, porque você não se dá o trabalho, Jesus vai dizer: poxa, eu queria fazer, eu queria abençoar. Mas aí vem outro. Vem, Lucas. Pode vir. Guilherme, o que é isso? A bênção está aqui ainda. É isso que Deus faz. É isso que Jesus faz. Se você crer, você vai receber. Se você for ao encontro de Jesus, você vai receber. Se você escalar esse telhado, por mais difícil que seja, mesmo que você se arranhe no meio do caminho, mesmo que você leve algumas quedas antes de poder subir de fato, você vai chegar no propósito final. Você vai percorrer o final do caminho do milagre. E Jesus vai estar lá esperando você, de braços abertos, dizendo: rapaz, demorou, hein? Eu fiquei aqui, estava até aguardando, cara. Sei que você não vinha. Quando Jesus olha para aquela cena, o que é que Jesus vê? Quando Jesus vê alguém quebrando o telhado da casa, que não era de Jesus, está lá quebrando o telhado da casa para entrar. De repente Jesus vê, tem ali os homens e estão descendo uma maca pelo telhado. Imagina a engenharia que foi, né? Porque você imagina que eles subiram simplesmente. Mas os homens estavam acompanhados de um rapaz enfermo, de um paralítico. Então você imagina como é que os caras subiram no telhado com esse cara, naquela maca. Imagina, pastor, que sacrifício. Jesus olha e fala: rapaz. Vamos ver no versículo 20. A resposta está no versículo 20. Sabe o que foi que Jesus viu naquele momento? E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. O que eu quero dizer para você em primeiro lugar é que Jesus não viu os homens. Jesus não viu os homens e Jesus não viu o paralítico, muito menos a multidão.
O que foi apaixonar-se? Que Jesus viu. Primeiro, o que a gente falou agora há pouco. A primeira coisa que Jesus viu foi a fé. É como se aqueles homens estivessem entrando ali, Jesus olhasse para o rosto deles e visse fé, não visse os homens. Jesus naquele momento disse: vale a pena. Eu ter vindo aqui nessa casa valeu a pena. E nesse momento, esses homens vão ser curados. E veja o mais interessante que acontece. Aqui a gente vê o seguinte: e vendo-lhes a fé. Sabe, aquele paralítico estava acompanhado, como eu disse agora há pouco. Homens estavam carregando ele, levando ele. Porém, essa palavra, vendo-lhes a fé, vendo-lhes, do português, está no plural. Ou seja, Jesus não viu a fé do paralítico. Aí é que está a revelação. Jesus não viu a fé do paralítico apenas. Ele viu a fé de todos aqueles homens. Todos aqueles homens. Porque não era só o paralítico que fazia parte do caminho do milagre. Eram todos aqueles, porque eles também creram. Eles creram em Jesus também. Então eles também estavam dentro do caminho do milagre. O seu rosto resplandecia fé. Jesus viu aquele paralítico, viu fé. Jesus viu aqueles homens carregando o paralítico e também viu fé ali. Porque aqueles homens poderiam dizer o seguinte: não, eu não vou carregar você não. A palavra do Senhor também fala que esses homens não tinham nenhuma parentela com esse paralítico. Não era primo, não era irmão, não eram pais, tios. Eram homens. Homens qualquer. Sabe? E esses homens estavam juntos, com um só propósito: andar no caminho do milagre. Não importa quem você é, ou o que você fez. O que Deus reconhece de verdade quando olha para você é a sua fé. Foi o que aconteceu aqui. Os teus pecados te são perdoados. Mas Jesus não olhou para o pecado dele. Jesus não se importou com o que ele tinha feito, ou com o que ele deixou de fazer. Quando Jesus olhou para aquele paralítico, Jesus olhou a fé dele, e não o pecado. Deus não olha para a sua condição de pecador. Ele olha para a condição de filho. Através da fé daqueles homens, o sobrenatural de Deus foi revelado naquele lugar. Talvez ainda não tenha sido. A palavra de Deus nem cita outros eventos que aconteceram nessa casa. Citam esse. Esse evento que aconteceu, esse sobrenatural, foi por ele que as pessoas foram impactadas. A multidão foi impactada. Foi por esse momento. Porque aqueles homens saíram da sua terra, que também ninguém sabe onde é, e foram ao encontro do Mestre. Foram ao encontro de Jesus, crendo na cura, crendo no caminho que estavam percorrendo, que era o caminho do milagre. Sabe, entre o versículo 21 e o versículo 24, para não prolongar muito, aqui podemos contemplar o duro coração dos homens, dos fariseus, dos santos, da multidão. A cegueira daqueles que estão longe do caminho do milagre. Ao contrário daquele paralítico e daqueles homens, ali estava uma multidão tomada por suas próprias indisposições, indispostos, satisfeitos com a sua condição atual. Não, Jesus está ali. Eu quero ser curado porque eu quero me amostrar para ele. Eu quero ser curado porque eu tenho que montar um negócio para ganhar muito dinheiro. Veja que a motivação é errada. Veja que a motivação não é a mesma motivação de Jesus. Não é a mesma motivação do coração de Deus. Sabe quando é que o milagre acontece? Quando a motivação ela é a mesma, é uma só motivação. Deus diz, é assim. Jesus pensa, é assim. Nós, pela nossa fé, também pensamos, é assim. Mesma condição, mesmo propósito, mesma finalidade. Aí acontece o milagre. Quando não é dessa forma, infelizmente não acontece. Nós travamos.
Deus muitas vezes diz: eu tenho um milagre para fazer na vida do Guilherme. Eu quero fazer. Meu filho Jesus também. O Espírito Santo também já está preparando tudo para agir. Mas Guilherme está com o coração travado. Está dizendo: será que eu vou ser curado? Será que vai acontecer mesmo? Sabe, o céu não tem lugar para dúvida no céu. Não tem lugar para dúvida no propósito de Deus. Não existe essa palavra dúvida. Amém ou não, amém, igreja? Amém. Nós sentimos muita dúvida. Mas nesse momento, eu quero te dizer exatamente isso. Que toda dúvida possa ser arrancada do seu coração. Que todo questionamento possa ser arrancado do seu coração. Que outras opções possam ser arrancadas do seu coração. Que o enfado possa ser arrancado do seu coração. Porque se essas coisas estiverem em nós, infelizmente, não estaremos inseridos no caminho do milagre. E logicamente não alcançaremos o milagre. Porém, se andarmos acompanhados da fé que move o coração de Deus, aí sim, somos introduzidos no caminho do milagre. O caminho é difícil, o caminho é estreito, sim. As pessoas vão tentar dizer que é o caminho errado para você, mesmo sendo o caminho certo. Viu, jovem? Mesmo parecendo um caminho errado, não desista. Mesmo parecendo um caminho monótono, que é sem graça, mesmo parecendo um caminho que vai te afastar do mundo, de tudo, dos seus amigos, das suas amizades, dos seus namoros, saiba, peça a revelação a Deus no seu coração, para que Deus te mostre se esse é o caminho do milagre, ou se esse é simplesmente o caminho que você está percorrendo na sua vida. Porque eu quero andar o tempo todo no caminho do milagre. Não tem sentido percorrer outro caminho. O caminho do milagre, eu sei que vai me levar ao milagre, vai me levar até Deus, vai me levar até Jesus, vai me levar a ter comunhão com o Espírito Santo. Outro caminho não. Outro caminho simplesmente vai me levar a algum destino que eu queira, que eu pense, que eu sonhe, que eu anseie, que eu deseje. Não é o nosso objetivo como filhos de Deus. O nosso objetivo como filhos de Deus é alcançar o Pai, é alcançar Deus, é estar próximo de Deus. Amém ou não, amém, igreja? Amém. Após o acontecido, todos ficaram perplexos. A gente viu lá no versículo 27, 26. Isso é a consequência de quem não tem experiência de andar no caminho do milagre. Peça a Deus através da sua fé, e você verá aquilo que outros homens e mulheres puderam contemplar em seus dias de glória. Peça para andar no caminho do milagre, porque é um caminho que Abraão andou. É o mesmo caminho. O caminho não mudou. É o mesmo caminho que Moisés percorreu. O mesmo. É o mesmo caminho que Davi percorreu. É o mesmo caminho que Salomão percorreu, que João percorreu, que Paulo percorreu, que Timóteo percorreu, que Tiago percorreu. É o mesmo caminho. Todo mundo tem que passar pelo caminho do milagre. Todos têm que estar inseridos no caminho do milagre. Mas o que é que precisa? Vamos ressaltar mais uma vez. O que é que precisa para você andar no caminho do milagre, ou ser inserido no caminho do milagre? A fé. Mas é uma fé inabalável, uma fé que move o coração de Deus, uma fé que consegue deixar Deus indiferente, que consegue deixar Jesus indiferente, que Jesus ele olha, assim como aquela mulher que tocou na sua orla, né? Tocou na orla das suas vestes, não tocou diretamente em Jesus, no físico, tocou nas vestes de Jesus. Mas aí a sua fé, a fé daquela mulher, sim, tocou no coração de Jesus diretamente. Amém ou não, amém, igreja? Amém. Que você tenha essa fé e que você percorra o caminho do milagre nessa noite. Vamos ficar de pé nesse momento.